Que o PT está destruindo o Brasil, todo mundo já sabe. Esse programa de governo do PT, se implementado na íntegra, vai quebrar o Brasil. 1º de janeiro de 2003. Lula é o novo presidente do Brasil e fica no cargo até o final de 2010, encerrando o mandato com estrondosos 83% de aprovação. A popularidade dele é tão grande que elege sua sucessora, Dilma Rousseff. Só que o que pouca gente imaginava é que em 2016... Todos os setores da economia tiveram quedas expressivas na pior e mais longa recessão da história recente do país. Acho que basta, vamos mudar esse país. Mas peraí, como o Partido dos Trabalhadores saiu do maior índice de aprovação da história para milhões de pessoas pedindo a prisão de Lula e Dilma? Passei anos pesquisando esse tema porque eu mesmo achava que era tudo golpe, que o que estava acontecendo com o PT era injusto e que a história ia mostrar quem estava certo no final. O problema é que eu estudei. Foi aí que encontrei a resposta para minha pergunta. E ela se resume a 4 palavras: destruição da economia nacional. E esse pesadelo parecia ter ficado no passado. Só que nesse vídeo eu vou te mostrar como tudo está acontecendo de novo. Então você é presidente de uma das maiores empresas de varejo do Brasil. E do nada chega um bando de empresas chinesas vendendo produtos a preços baixíssimos e tomando seu espaço no mercado. Isso te deixa muito pé da vida. E aí você dá uma entrevista totalmente indignada. O que eu quero dizer é o seguinte: o público é muito contra taxar, mas eles não sabem que está perdendo o emprego. Isso é tão verdade que tem uma organização que concorda totalmente com a presidente da Magalu. Support the coalition of obsolete industries. Save the VHS industry from being put out of business by technology. Dumb thing called electricity has taken over my profession. There are many industries needing taxpayers' support. Progress is taking our jobs. Ok. Pelo visto, a Netflix só existe porque ninguém protegeu a indústria do VHS. Mas não é só esse tipo de loucura que a Luísa Trajano pensa. Essas vantagens dos produtos chineses que vocês querem ter igualmente, senão seria taxar 37% de imposto. Então seria... O estranho é que ela não fala em diminuir impostos sobre as empresas brasileiras. Mas o que explica isso? Para entendermos, é necessário analisar o caso de um produto muito conhecido pelos brasileiros, o sonho de valsa, que era um bombom vendido em qualquer mercadinho brasileiro desde 1952, até se transformar no sonho de valsa, um wafer vendido por todo o Brasil desde 2022. A única diferença entre eles é que esse paga menos imposto graças à genialidade dos tributaristas da Mondelez, a proprietária da Lacta. Grandes empresas têm muita grana para pagar o melhor departamento tributário do país, e aí pagar efetivamente menos impostos do que os pequenos competidores, que não têm dinheiro para fazer isso, e aí são esmagados com os menores preços das gigantes. E esse tipo de vantagem beneficia o governo, que recebe uma grana alta dos impostos excessivos. É por isso que o PT adora o protecionismo. Com pouca ou nenhuma competição, o brasileiro comum é obrigado a comprar dos amigos do rei, por não ter outra opção. E com 92% de imposto sobre a Shein e a AliExpress, o governo sai ganhando de uma forma ou de outra, enquanto você paga essa conta. Eles vão te falar que isso é para proteger a indústria nacional, mas eles querem proteger o próprio bolso. O mais engraçado é que os brasileiros só experimentam o verdadeiro sabor do capitalismo em raras ocasiões. E essas ocasiões aparecem magicamente quando os políticos percebem que ainda não regulamentaram as inovações introduzidas por novas empresas. Assim que essas inovações começam a dar um lucro exorbitante, os burocratas crescem os dólares e querem um pedaço dessa máquina de imprimir dinheiro. E aí, o que acontece é que você, literalmente, paga essa conta com a taxa de juros crescendo. Isso porque os partidos de esquerda têm outra estratégia corrosiva para ganhar cada vez mais poder em cima da população. Esse é o número de dias que um brasileiro trabalhava para pagar impostos em 88. Isso é quantos dias um brasileiro precisava trabalhar para pagar impostos quando Dilma sofreu impeachment. Mas peraí, por que é que a gente paga imposto?
Um político te diria que é para receber serviços públicos de qualidade, como ótimas estradas, segurança, saúde e educação. Só que entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo, o Brasil ocupa a última posição em termos de retorno à população. Ou seja, pagamos muita grana em imposto, mas não recebemos de volta os serviços que a gente deveria ter. Mesmo assim, o governo Lula acha que os 5 meses que trabalhamos para pagar impostos ainda é pouco. Isso porque o novo arcabouço fiscal faz com que a carga tributária aumente permanentemente. 1 para você, 1 para mim, 2 para você, 1, 2 para mim. E esse tal de arcabouço fiscal é a regra que define como o governo federal pode gastar o meu e o seu dinheiro, essa coisa que chamamos de imposto. Antes, a regra fiscal era um teto de gastos, que definia que o governo só podia gastar o que foi gasto no ano anterior, mais a inflação. Só que isso não é nada bom para populistas, que gostam de oferecer dinheiro grátis para a população. Mas para o trabalhador comum, isso é ótimo, porque impede o governo de gastar de qualquer jeito o nosso dinheiro suado. Toda vez que os populistas gastam o nosso dinheiro de qualquer jeito, os investidores veem um risco maior em emprestar grana para o governo. A consequência é que a taxa de juros sobe e a população inteira paga a conta, com mais impostos e inflação alta. No final, todo esse dinheiro vai para bancos e para o mercado financeiro, que é quem empresta essa grana para o governo. É por isso que o teto de gastos favorece as pessoas comuns e prejudica os bancos, ao contrário do que o Lula diz. Mas Lula e o PT ficavam falando que o teto de gastos prejudicava os investimentos em saúde e educação no país, o que fez a maioria da população odiar a medida, e também o então presidente Temer. Aí Lula voltou ao poder, mudou a regra fiscal para poder gastar mais, e mesmo assim, cortou os gastos do governo em saúde e educação. Curioso, né? Só que gastar mais dinheiro do que tem ainda não é o suficiente para o governo federal. Isso porque ele tem que pegar empréstimo com os bancos e depois pagar com juros. Quem quer fazer isso? Tudo fica mais fácil quando a fonte de renda está nas mãos do próprio governo. E a próxima estratégia do PT garante que ele tenha várias dessas fontes de renda nas próprias mãos. Só que o custo pode ser muito pior do que você imagina. O governo quer obrigar os homens de negócios a conduzir suas atividades de maneira diversa da que escolheriam caso tivessem de obedecer apenas aos consumidores. Assim, todas as medidas de intervencionismo governamental têm por objetivo restringir a supremacia do consumidor. E não sou eu quem diz isso. Essas são palavras de um dos maiores economistas do século XX. O que surpreende é que, apesar de serem palavras ditas há mais de 50 anos, elas nunca chegaram aos ouvidos dos governantes brasileiros. É por isso que Lula diz que o governo tem que reassumir o papel de indutor do crescimento. Tudo porque, na cabeça dele, quando empresas como os Correios ou a Petrobras são estatais, o governo é obrigado a contratar pessoas, comprar matérias-primas e qualquer coisa relacionada à operação dessas empresas. E da mesma forma que a iniciativa privada, o governo também vende esses produtos e serviços para a população. É por isso que Lula é contra a privatização dos Correios e da Petrobras. Só tem um problema: a administração desse serviço normalmente é muito ruim e a população só usa quando é obrigada, o que resulta em prejuízos gigantescos. Mas diferente de uma pessoa comum, como eu e você, o governo pode tomar prejuízo sem entrar em falência, porque no final, não é o governo que paga essa dívida. Tudo porque ele simplesmente repassa a conta para eu e você pagarmos com o aumento de impostos. Esse é um dos motivos de a carga tributária no Brasil ter crescido tanto nos últimos 40 anos. Como o governo não vende essas empresas para iniciativa privada, ele continua perdendo dinheiro. E eu e você continuamos pagando por tudo isso. Maravilhoso, né? E isso nem é tudo, porque o intervencionismo pode ficar ainda pior. O plano de governo pretende não só controlar empresas, como também sugere controle de preços na economia. Então vamos a um exemplo disso. Protestos começam a acontecer pelo país porque o leite está caro demais. E o leite é sem dúvida muito importante para as crianças.
Então, para evitar descontentamento, o governo decide decretar um preço máximo para o leite. Na cabeça dos políticos, isso vai permitir que mais pessoas comprem leite. Só tem um problema: o custo de produção é maior do que o preço decretado. É por isso que os leiteiros vendem parte do seu gado e começam a produzir outras coisas, como queijo e iogurte. Aí o leite some das prateleiras. As filas ficam cada vez maiores, com as pessoas madrugando para tentar conseguir ao menos um pouco para o seu filho. Naturalmente, a população volta a protestar contra o governo. Aí o governo questiona os produtores de leite: mas por que vocês não produzem a mesma quantidade que antes? E eles respondem: porque o custo do leite é maior do que o preço que vocês determinaram. Então, a equipe econômica do governo começa a estudar todos os custos do leite e acaba descobrindo que o principal é a ração do gado. Aí adivinha o que eles decidem fazer? Isso mesmo, colocar um preço máximo na ração. E aí, pelos mesmíssimos motivos, não só o leite, como também a ração some dos mercados. E esse ciclo vicioso só acaba quando o governo deixa o mercado determinar os próprios preços e as pessoas a fazerem suas próprias escolhas. O mais engraçado é que o governo diz que faz isso tudo só para proteger o cidadão. Só que existe um caso especial de intervencionismo que, infelizmente, é defendido por muitos e muitos brasileiros que querem ser protegidos. Eles acreditam que, sem a ajuda do governo, vão ficar à mercê do empresário malvadão. E é por isso que essa estratégia consegue ser uma das piores, porque é ao mesmo tempo corrosiva e eficaz. Maio de 2014. A Uber chega no Rio de Janeiro trazendo a promessa de baratear as corridas para os passageiros, democratizando o acesso ao transporte privado, ao mesmo tempo em que aumentaria os lucros do motorista, que não precisaria mais pagar as taxas ou alvarás de taxistas. O aplicativo é um sucesso instantâneo, mas não sem causar alvoroço. Taxistas fazem protestos alegando que a Uber prejudicava os profissionais do setor. Mas não teve jeito. Mesmo em cidades como Belém do Pará, em que a Câmara de Vereadores havia aprovado uma lei proibindo aplicativos de transporte, a Uber já era uma febre entre pessoas comuns e não tinha mais volta. Mas no Brasil, a alegria de pobre dura pouco. Os anos passam e começa a surgir uma verdadeira enxurrada de vídeos na internet falando sobre a precarização do emprego. Junto com isso, Michel Temer assume o governo falando em reforma trabalhista. Mais vídeos surgem falando sobre como a uberização do trabalho é prejudicial ao trabalhador, além de notícias sobre o número crescente de jovens ciclistas que trabalham como entregadores de aplicativo para empresas como Rappi, iFood e Uber Eats. Pessoas que trabalham por 14 horas sem parar, utilizando bicicletas que não eram delas, para fazer entrega de comida para pessoas que não eram seus patrões, em nome de restaurantes que não eram seus patrões, através de um aplicativo que também não era seu patrão. Quando foi que tudo deu errado? É por isso que já tem tempo que a regulamentação dos motoristas e entregadores de aplicativos é discutida no Brasil. Não é à toa que o ministro do Trabalho do governo Lula disse que, se a Uber não aceitar pagar um salário mínimo para os motoristas, o governo chama os Correios para substituir. E logo depois, a Uber foi condenada a assinar a carteira de trabalho de todos os motoristas do país. Mas pouco tempo depois, o governo entendeu que isso expulsaria a empresa daqui. E aí, teve uma brilhante ideia: fixar o pagamento dos motoristas em R$30 por hora trabalhada. E teve gente que gostou. Tudo porque o brasileiro acha que o intervencionismo no mercado de trabalho é a melhor coisa que existe no Brasil. E eles estão certos, porque a CLT é exatamente o motivo pelo qual milhões de americanos estão vindo ilegalmente ao Brasil para trabalhar. O pior de tudo é que o governo nunca se movimentaria sem ganhar nada em troca. É por isso que agora, os motoristas da Uber e os entregadores de aplicativo do iFood vão pagar 27,5% de imposto para o INSS. Afinal, todo mundo que tem menos de 40 anos vai se aposentar. Diferentemente do brasileiro, o mercado de trabalho americano só consegue ser extremamente dinâmico e fácil de conseguir emprego porque é extremamente flexível. O trabalhador americano não quer uma CLT, ele quer conseguir emprego com facilidade. Mas o governo do PT é contra isso. Ele é a favor do direito dos trabalhadores. E por isso, o Brasil fica cada vez pior para quem empreende, principalmente porque o governo quer revogar a reforma trabalhista de Temer.
Não é à toa que o desemprego atinge 25,7% no grupo de jovens brasileiros entre 18 e 24 anos. Só na São Paulo capital, tem quase 30 mil entregadores de aplicativo trabalhando com bicicletas, sendo que 75% deles têm entre 18 e 27 anos de idade. Isso porque as leis trabalhistas literalmente proíbem os mais jovens e inexperientes de conseguir emprego, por causa das milhões de exigências que a CLT faz. Já a parceria com Uber e iFood permite que eles tenham alguma renda, já que basta que eles saibam dirigir. Se o governo quisesse mais trabalhadores de carteira assinada, seria melhor flexibilizar as leis trabalhistas para todo mundo. Mas esse não é o tipo de iniciativa que Lula gosta de tomar. Para ele, quanto mais burocracia, melhor. E quem sofre na pele as consequências disso é, inevitavelmente, os mais jovens e os mais pobres. Só que isso está longe de ser o bastante. É por isso que a última estratégia do PT agrava violentamente um dos piores problemas estruturais do Brasil. Desde os primeiros 2 mandatos de Lula, o Brasil já era tido como uma das piores burocracias do mundo. Mas para o PT, a burocracia ainda estava pouca. É por isso que o governo Lula também aumentou em mais de 50% o número de ministérios do governo. Tudo com o objetivo de dar cargo a aliados políticos. Para ampliar ainda mais a esfera de poder do governo federal, o então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, revogou a lei das estatais, que impedia ex-ministros do governo de atuarem na administração de empresas, como os Correios e a Petrobras. Essa lei foi criada para evitar novos escândalos no Petrolão. Só que agora, os amigos do governo vão poder voltar a dirigir a Petrobras. E a gente já sabe qual é o resultado dessa brincadeira. Como se isso já não bastasse, Flávio Dino, ministro da Justiça e amigo pessoal do presidente, foi aceito como ministro do STF. E Lewandowski, o ministro do STF que ajudou o governo ao revogar a lei das estatais, virou ministro da Justiça. Brasil. E aqui, eu estou me limitando a falar unicamente de fatos, sem qualquer margem para interpretação. Isso porque pode ser que cidadãos comuns tenham que lidar com a PL 2630, que incrimina qualquer pessoa que divulgue fake news. Menos os políticos, claro. Afinal, eles é quem vão poder determinar o que pode ou não pode ser dito. Até quando será que a gente vai poder falar sobre a continuidade do orçamento secreto, que o Lula tanto criticou no período eleitoral? 24 bilhões de reais em emendas parlamentares que não têm transparência. É o dinheiro que sai do seu bolso, do seu imposto de renda, da sua contribuição previdenciária, do celular que você compra e paga mais caro. Tudo para ir direto para o bolso do presidente, dos senadores e dos deputados federais. Mas todo esse problema tem um motivo fundamental. E esse motivo, de alguma forma, consegue se esconder da percepção de 99% dos brasileiros. Todo o poder que o presidente, os deputados e os senadores têm estão totalmente ligados a isso. E a única maneira de o Brasil virar um país de primeiro mundo, com ou sem o PT, é se a gente finalmente acabar com isso. Mas a questão é, como a Constituição Federal favorece a corrupção no Brasil? E como podemos mudá-la para o Brasil finalmente se desenvolver? É sobre isso que eu falo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aqui, que eu te vejo lá.